Olá, queridos, a paz e a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos e com todas, na paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Queridos, hoje nós vamos falar, nós já estudamos Romanos, Efésios, expomos o livro de Jó e estamos preparando o caminho para chegar a uma compreensão das Escrituras. Uma compreensão que vai além do nosso entendimento, porque ela vai ser moldada pelo Espírito Santo de Deus. Então, como eu disse, estudamos Romanos, um pedaço de Apocalipse, estudamos Efésios, expomos os primeiros 3 capítulos do livro de Jó. E agora eu quero dar sequência à exposição da teologia joanina. Nós já falamos da primeira carta de João. Se você ver, tem um vídeo, tem uma série lá da carta de João. E nós vamos começar agora a expor a segunda carta. Na verdade, na primeira carta, João está apresentando quem é Cristo Jesus. Ele fala que Cristo é a palavra da vida. Segunda perícope do capítulo 1, que Cristo é a luz. Capítulo 2 de primeira perícope, que Cristo é o bom advogado junto ao Pai, que não devemos amar o mundo, que somos filhos de Deus. E ele termina a carta nos falando dos falsos espíritos e dos falsos mestres. Bom, então hoje nós vamos começar a carta de João, a segunda carta, né? Essa carta, contém nem a primeira, nem a segunda carta, desculpa, nem a segunda, nem a terceira carta contém qualquer indicação do tempo ou do local que tais foram escritos. À vista desse silêncio da escritura e da falta de qualquer evidência do contrário, parece provável que as circunstâncias foram da mesma epístola, da primeira epístola de João, certo? O destino da segunda epístola ele é enigmático. Alguns acham que a frase Senhora eleita do verso 1 é uma maneira figurada de designar toda a igreja, ou pelo menos algum grupo particular. Então ela não é dirigida a uma igreja específica, mas a toda a igreja do Senhor Jesus. Então, aceitando
tal ponto de vista, a irmã eleita se refere à congregação que o próprio apóstolo João estava inserido, né? E qual era pastor. Entretanto, a simplicidade da pequena carta impossibilita tal alegoria tão elaborada, enquanto essa ternura de seu tom caracteriza a sua comunicação pessoal. Tá? Isso é dito por David Smith, XPCT 562, certo? Outros ainda defendem que essa carta foi dirigida a uma senhora individualmente e a sua família, certo? E que tem a história da senhora e tal. Nós temos que entender, então, João havia feito essa amizade com essa família e escreveu a carta à mãe deles, né, enquanto eles estavam ali na cidade de Éfeso, né? Então, ao que parece que é aos diversos filhos dessa tal senhora eleita, mas isso é só uma suposição levantada. No início da carta, portanto, né, depois a gente vai ver um pequeno esforço dessa carta, onde é montado, né, os seguintes esboços. Uma texto, a gente tem a introdução do versículo 1, é o autor e os destinatários, saudação no versículo 2 e 3, que é o que a gente verá hoje. Depois a gente tem a advertência de João contra a heresia da igreja, que vai lá do 4 ao 11. Dentro da advertência da heresia da igreja, a gente tem conteúdo das heresias, que vai do 4 ao 6, e a causa da heresia, que abrange todo o verso 7. Depois, no ponto C ainda, das heresias, a gente tem os versos 8 a 11, onde a gente vai ver as consequências de heresias, qual é a consequência dela para a igreja. Dentro disso, o exame do ego, o exame dos outros, no verso 9 a 11, a gente tem, então, as consequências do exame e o critério desse exame. E, por fim, verso 12 ao texto da conclusão da carta, certo? Então, hoje vamos falar sobre a autoria e a saudação da carta. Diz assim: o presbítero da senhora eleita e a seus filhos, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre está conosco. Desculpa. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso
e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Pai, em verdade e amor. Bom, a primeira coisa que nós temos que pontuar aqui é que esse presbítero, na verdade, é uma conotação do uso informal mais íntimo da verdade, da palavra ancião. Então, aqui em lugar de apóstolo, ele usa o presbítero, né? E usa referência à idade. Isso está lá em 1 Timóteo e 1 Pedro. Né? Também pode ser referente à posição, então chama o presbítero, aquele que tem um cargo sobre aquela pessoa, tipo um pastor ou um padre. Né? Isso tem em Atos, em Timóteo, Tiago, em Tito, certo? A gente vê essas referências. Deixa eu só me dar um exemplo aqui. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ele falando a Timóteo, ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, Filipenses, não sei se eu vou achar aqui. Bom, aqui, 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, verso 1 diz assim: não repreendas aparentemente um ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços e aos irmãos. Aos moços como a irmãos. Então aqui ele está se referindo a alguém na posição de um ancião, né? Aquele que tem que está sob comando espiritual do povo, certo? Então aqui é referido a isso. Um outro exemplo disso é em 1 Pedro capítulo 5. Desculpa, 1 Pedro 5, verso 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui parece que ele está falando que aquele que estava escrevendo a carta tinha posição espiritual sobre os outros, né? Era um ancião da congregação, um presbítero, um pastor daquela comunidade, certo? Então, por isso que ele diz, o presbítero é a senhora eleita e seus filhos. Bom, então é isso, né? O ancião
é a senhora eleita, né? E os seus filhos, no caso, o ancião estava. O ancião e a senhora eleita tinham conexão. Agora, a senhora eleita, né, é o destinatário, o ancião é o que fala e o que ouve a senhora eleita. A quem se refere mãe de filhos, a verdade antes em toda sinceridade cristã, né? Todos os cristãos amariam a família se tivessem com ela o mesmo relacionamento que João tinha. Então, no caso aqui, essa senhora é porque ela é bem vista naquela igreja. Já no verso 2, é a saudação então ele diz assim, por amor da verdade que está em nós e para sempre estar convosco. No caso aqui, ela faz por amor à verdade, né? Então o presbítero está escrevendo não só essa senhora, mas a toda a igreja por amor a Cristo. Então ele faz isso, ele escreve esta carta se dirigindo àquela senhora e a igreja de forma geral por causa de Cristo. E o Espírito torna possível o amor pela senhora eleita e a sua família. Então a igreja ama aquela família. A verdade é o fundamento do amor por todos os crentes. Então ele está escrevendo aquilo a todos os crentes também. E a posição enfática na causa, em nós, né? Nós temos que entender quando existe um destinatário assim, é que ele está destinado tanto àquela pessoa quanto à igreja, os filhos de Deus. Então, por exemplo, em Apocalipse a gente vê que João escreve as 7 igrejas da Ásia. Mas ele não escreve só as igrejas daquela região. As igrejas daquela região é uma primeira, o primeiro destinatário, mas tinha um segundo destinatário que era a igreja de forma geral. Certo? Então aqui nós já vimos a saudação, o autor e o destinatário. Só um ponto a acentuar aqui é que ele escreve a verdade pela senhora, pela família em nós. Ele está se dirigindo a eles em verdade, ou seja, nada daquilo que ele escreveu foi mentira. Ele está mencionando que todas essas palavras são verdadeiras. Quando quis dizer, em verdade você outra coisa, ele está mencionando isso, né? Que essas palavras são
fiéis e verdadeiros. Né, fazendo uma referência a Apocalipse também é dito. Toda vez que ele terminava de falar uma igreja, ele dizia: essas palavras são fiéis e verdadeiras. A mesma coisa que ele está fazendo aqui, só que eu com outros termos. Tá dando importância, tá definindo como verdade aquelas palavras. Bom, terceiro ponto aqui é que ele traduziu, certo? Então, graça e paz, graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e em amor. Aqui ele está dizendo o seguinte, né? É modo de saudar, graça a convosco, né? É modo de saudar fora do comum. Provavelmente ele estava se sugerindo pelo em nós no versículo precedente, né? É a confiança, certeza da bênção, a certeza da convicção e da salvação. Quando ele fala graça, ele está falando do fervor para os pecadores, que Cristo estava abençoando aquela carta. A palavra ocorre em outro lugar de João, apenas em João 14, quando é falado, né? A graça de Deus. Não vou abrir agora, que agora mas é isso, né? E ele diz assim, misericórdia, ele diz, graça seja convosco e misericórdia e paz, né? Ele diz assim, misericórdia é a compaixão de Deus. Então ele está desejando aquela igreja e aquela senhora, o presbítero que está escrevendo a carta, está desejando a eles que eles possam ter uma vida que hajam compaixão de Deus em meio à nossa miséria. Ele está pedindo que Deus abençoe aquelas vidas. Quando o pecado e a miséria são um estado resultante da integridade, paz é o estado resultante da integridade quando o pecado e a miséria são removidos. Então, ele está desejando que eles agora não vivam mais pelo pecado, mas vivem por Cristo, em Cristo. E por fim, de Deus e de Jesus Cristo, a repetição do para enfatiza a independência das pessoas, do pai e do filho. Então, ele está rogando que o pai e o filho estejam com eles. O filho do pai, uma expressão única, aparentemente relacionada com a revelação para o filho. Então, desculpa esses termos técnicos, mas essa
essa saudação é muito característica daquilo que nós vemos na escritura. É muito característica de como a igreja primitiva se cumprimentava. A gente vê isso nas epístolas paulinas, nas próprias epístolas joaninas, às vezes nas epístolas nas epístolas reais, enfim, essa graça e paz é uma saudação. E aí a gente vai ver nas próximas que o homem está falando sobre os falsos profetas e a advertência contra eles. Então, que Deus te abençoe e até a próxima. Isso